Saudações, Rafa. Saudações, Valadão. E aí, como é que vocês estão? Galera? Beleza? De boa. Suave. Vai ser tranquilo, impossível. E aí, pessoal, mais um episódio aqui para vocês do Expressa Inspira. Esse aqui é o quadro que analisa, né, o nosso nível de desenvolvimento, né? Porque eu costumo falar que é uma prova de fogo. Essa aqui é a prova de fogo. E é muito bom que isso aqui fortalece a nossa ideia de que a verdade principal não vai existir, entendeu? Não vai existir a única verdade ali, entendeu? Mas sempre vai existir experiências e aprendizados que a gente pode compartilhar e continuar crescendo de uma forma igual, né? Então, hoje o contemplado vai ser o Rafa, ele que vai guiar a gente por aí. Cara, vocês não vão acreditar o que eu peguei aqui, cara. Ah, eu acredito. Cara, essa frase aqui é a braba. Eu tirei, eu acho um dos caras mais brabos aqui, assim, ó. Eu devo ter tirado. Ah, ele ensaiou isso aí, mas... Pô, pior que não, mano. Esse aqui é o brabo mesmo. Pô, a gente falou, ó, eu falei sobre isso aqui nos últimos podcasts. O Vadão falou com mais propriedade sobre isso aqui. E o Fonseca sempre fala também. Tá? Eu acompanho as lives dele. Então a gente vai trabalhar esse tema aqui. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo. De acordo com a pesquisa da Universidade de Harvard, feita em parceria com a Universidade de Bristol, Colômbia, atos de compaixão e altruísmo, além de serem virtudes de quem quer que se torne uma pessoa melhor, são capazes de promover felicidade e maior satisfação de vida. Mas o que a maioria de nós faz? Pensamos primeiro nos outros ou ficamos trancados em nossos mundinhos, supervalorizando nossos problemas pessoais e subestimando nossas conquistas? Você tem desenvolvido ou exercitado o dom de ajudar outras pessoas? Ó, isso aí veio do maioral, né, cara? Cara, Não tem como a gente querer se desenvolver sem olhar porque esse cara fez, né? Eu não sei, e isso não falando de totalmente de religiosidade, né? Mas se a gente pegar esse fato exemplo aí, histórico, né, cara? exato, É fato histórico. local que é factível e colocar, pô, o que que eu quero fazer da minha vida para ser a melhor pessoa possível para mim, né? Eu olho o que esse cara fez. Então, a partir disso aí, né, a gente consegue aumentar a nossa régua moral e tudo vai voltar para isso aí, entendeu? Esse é o primórdio. A primeira pergunta que eu tenho a respeito desse assunto, que é um assunto que eu particularmente gosto muito, é o que é o amor? Relativo. Cara, Na verdade, eu acho que ele não é tão relativo. Eu acho que ele é um negócio assim, eu acho que ele é um feixe de luz concentrado. exatamente. O amor, se a gente trazer para as nossas vidas, para a nossa educação, o amor às vezes é castigo. O amor às vezes é não. O amor às vezes é renúncia. A gente que é casado, né, que a gente tem os nossos relacionamentos, a gente sabe que às vezes amor é renúncia. Só que o amor, ele é acima de tudo isso que o Rafa acabou de ler. É você amar o próximo como a ti mesmo. Como é que você consegue amar alguém se você não consegue se nutrir desse amor? As pessoas estão longe da primeira parte, que é poder se amar. Imagina amar o próximo. Hoje a gente tem um problema muito grande em falar de amor com as pessoas, porque as pessoas caracterizam o amor em cima daquilo que elas mesmas acreditam para elas. E amor é uma das coisas que ele é o que é. Você pode ter uma visão de amor, eu posso ter uma visão de amor, o Rafa tem uma visão de amor, mas amor é amor. Não há um outro caminho. Por que que a gente tem tantos assuntos dentro de uma única palavra? Porque ele abrange tanta coisa na nossa vida, ele fala de tanto, ele ensina tanto, ele mostra tanto, ele lapida tanto,
que com, às vezes, um olhar, você consegue entender o que acontece. Um exemplo bem assim, que me impactou, que eu fiquei de cara. Eu não sei se vocês lembram daquele cara, o Lázaro, ele saiu matando um monte de gente por aí. Eu lembro. Só uma chacina. Tem um relato de uma pessoa que foi uma única pessoa que ele não matou, que foi uma senhora. Ele invadiu o sítio dessa mulher. E aí, todo mundo que ele invadia, a pessoa já chegava com 5 pedras na mão, atirando e tal. E quando ele invadiu o sítio dessa mulher, ela simplesmente falou assim: Oi, meu filho, o que foi? Você precisa de alguma coisa? Você quer comer? Está com fome? Você quer um banho? Senta aí, eu só vou pôr uma roupa mais adequada, um chinelo, eu já vou te atender. Todo aquele monstro, ele. E aí, ele foi, se alimentou, comeu e saiu. E aí a galera fala, não, porque eu ouvi vários relatos assim falando sobre não, porque o território era sagrado, porque. Não, cara. Ela amou. Ela amou aquele cara como assim, como a própria palavra fala, para a gente amar como se fosse a gente mesmo, porque independente das situações que estavam vindo lá atrás, ela se colocou no lugar dele como pessoa. Então você imagina, você está sendo perseguido por mais errado que você tivesse, você está desesperado, você está com medo, você está com fome, você está. Ela simplesmente se colocou no lugar de Jesus e por conta disso, ela sobreviveu, sem nenhum arranhão. Ele simplesmente comeu, tomou um banho, trocou de roupa ali, agradeceu. Ela ainda conta que ele deu um beijo na testa dela e foi embora. Quantas pessoas que a gente conhece que dá conta de fazer isso? Uma pessoa dessa, É muito pouco, né? né? E a gente fala um pouco. Não, você que Amor vai explicar ótimo. agora aí, ó. Duas coisas, né? Culturalmente, né? Como você começou a falar, é meio difícil falar de amor mesmo. Isso. Porque tem aquela frase lá meio controversa que o pessoal faz de tatuagem, né? Que amor é só de mãe, etc. Tem uma história por trás disso. E você vai falar de amor, o cara acha que já é relacionado só com o casamento, só com o relacionamento, entendeu? Que hoje em dia não dá para amar mais e etc. Só que ela foge disso aqui, entendeu? De amar o próximo como a ti mesmo. Porque amar o próximo é um insulto, né? Então, se a pessoa pensa assim, então interiormente ela está tendo uma guerra ali, entendeu? Que ela não sabe resolver. E coligando com isso aí, uma das coisas que faz referência ao amor é o quê? A servidão, né? Servidão. Por quê? Quando a gente está se nutrindo de o que seja, né? Se a gente está se mantendo bem, tanto em algo flexível quanto algo que a gente faz todo dia, vai impactar a vida de alguma pessoa, né? E no trabalho, a gente vai aprender a ajudar essas pessoas. A gente vai aprender a servir e ajudar uma pessoa, a pessoa muda e se eu ensino alguém, eu aprendo mais ainda, entendeu? Então a servidão faz com que a gente cultive isso aí e vai subtraindo, vai descartando aquele pensamento de que tem atitude que a gente não pode perdoar, tem atitude que a resposta é única e etc. Às vezes, cara, melhor é se fazer, manter a sua dignidade, entendeu? E não querer responder a mais, sabe? Isso aí é amor, entendeu? Independente, todo mundo vai ter um dia que vai estar nervoso, que vai estar se perdendo, ou vai estar se perdendo há muito tempo. E a melhor resposta é igual a senhora fez aí, entendeu? Ela salvou a vida dela, porque não tinha muito a perder, entendeu? Ela ajudou o Lázaro, que é isso que tinha no coração dela. Ela estava se autosservindo da mesma maneira. Então, se você estiver passando por algum problema, alguma coisa que você responde às outras pessoas, só que mesmo assim tem uma dúvida dentro de si, é porque tá faltando essa servidão. Tá faltando sair, tá faltando trampar, entendeu? Usar o braço, entendeu? Usar o trabalho braçal. Eu acredito nisso. E foi algo que me ajudou também. Eu nunca tive uma relação espiritual, não falando de religiosidade, entendeu? Quanto agora, né? Que é
Relação de oração, relação de olhar para as pessoas com outros olhos, saca? Então, isso aí pode ajudar. E tem outra frase também, e é o seguinte: se a gente não consegue fazer por nós, a gente pode fazer por alguém. Né? Sempre pensando que nosso crescimento pode vir da força da existência de outra pessoa, né? Que pode vir a existir, que já existe, sabe? Essa é uma ponte aí que pode fazer com que a gente cresça. Isso é legal, cara. Agora chegou a minha vez, né? A bomba que vocês soltaram pra mim agora, hein? Brincadeira. Sem Ó, filtro, cara. essa frase já me inspirou muitas vezes para eu ter muitas reflexões. E ela é, eu acho que, a grande sacada do meu treinamento. Eu demorei muito para poder pensar sobre isso, mas não só sobre a questão do amor, mas em relação ao sentimento. E, cara, eu consegui sintetizar isso aí. Vai parecer brincadeira, mas eu consegui. Tem como. Tem. E a grande questão é, o que que é amar, cara? Para mim, se eu fosse definir em uma palavra, mas depois eu vou explicar, amar é doação. Mas doar o quê? Você doa aquilo que você tem de mais precioso. Pense aí de casa, você vai assistindo. Pense vocês aqui. O que que você tem de mais precioso para doar para outra pessoa? Saca? O que você tem de mais precioso que você pode doar para alguém é a sua personalidade, é quem você é a sua singularidade. Só que isso você só vai conseguir fazer de uma única forma. E guarda bem essa palavra: presença. Amor é presença. Ninguém ama a distância. Amor é presença. Então, para você amar alguém, você precisa estar presente. Tem como você amar seu pet se você não estiver presente? Nem para você, nem para ele. Pet não, Rafa. Eu tô dando, Cachorro é eu tô dando um exemplo, cara. Tem como você amar uma esposa, amar um namorado, namorada, sem você estar presente? E presente não é só estar em casa, né? É isso aí. Presente é estar presente na vida da pessoa, de fato. Então, cara, se você consegue estudar o que você está sentindo e principalmente o seu comportamento, você vai aprender a estar presente na vida das pessoas. Aprender a estar presente na vida das pessoas vai fazer diferença para você e para as pessoas. Por isso que eu falo que, primeira coisa, se junte com pessoas que querem as mesmas coisas que você. O amor cresce. Isso aí ajuda. Segundo, é tão mais importante. Quanto melhor pessoa você for, melhor vai ser o amor que vai estar ao seu redor. Busca se desenvolver constantemente. E o principal de tudo, aprenda a ressignificar os seus sentimentos. Nada dura para sempre. O amor, ele é mutável. Nós somos seres autoatualizantes. Você precisa atualizar seus sentimentos. Você não vai ter um sentimento de amor e vai ter ele pro resto da vida. Ele muda. E a gente tem que aprender com isso. Por isso que estar presente é importante. A presença traz experiência. Sem experiência, você não é nada. A gente é só o CPF aí. Não, cara, isso é só um livro vazio. Puxando, posso? Vai lá. Puxando um pouco, né? Que o Luiz comentou que não tem muito tato na parte religiosa. Sim. Eu tenho coisas a dizer a respeito. Tipo assim, gente, eu já trabalhei como líder de jovens já, e eu fiquei um longo tempo aprendendo. Eu costumo dizer que eu ainda estou aprendendo. Eu acho que a palavra é uma parada que você pode ler 10 vezes a mesma coisa e 10 vezes ela vai significar coisas diferentes. A Bíblia é muito assim. Mas a pergunta que eu mais faço para a molecada: o que você está fazendo aqui? Não é aqui no espaço. Aqui. O que você está fazendo aqui? Ontem mesmo eu fui no dentista, aí antes de ir no dentista, troquei uma ideia com a mocinha da loja do lado. Falei, olha,
E se no dia do juízo final, Deus questionar você a respeito de quem você é nessa terra? Ah, mas eu sou um youtuber. Tá, mas se ele falar para você, Evangelista Luiz, onde estão as cento e tantas almas que eu deixei para você? Ah, não, mas eu fazia tal coisa. Olha, o pastor Rafael, onde estão as 2.000 almas que eu deixei para você? Porque para nós, o servir, para as pessoas que não estão assim, entendidas do que significa o amor e o amar a si mesmo, amar as pessoas, a pessoa acha que ela precisa ter um cargo eclesiástico. Você está entendendo? E aí o que eu tento trazer para a molecada é o seguinte, amigo, missionário é o povo. Então eu aprendi porque eu conheço pessoas que eu nunca vi, nunca toquei, e graças a Deus, que não é nada de mim, o meu testemunho fez com que a pessoa fosse batizada, a ponto da pessoa decidir se batizar. Eu, cara, por quê? Porque o seu comportamento dentro da sua casa, que como a gente está sempre jogando, tal, então ele viu o que está acontecendo dentro de casa, ouvia no caso, né? O comportamento dentro da sua casa, a sua postura com sua esposa, as coisas que você fala, o que você ouve, me mostraram um caminho diferente. Então, quando a pessoa ela entende que amar é ser e começa a respirar isso, as coisas começam a alcançar um nível diferente. E aí é quando você começa a evangelizar por osmose. Tipo assim, o seu exemplo, a sua maneira de falar, a sua maneira de se portar no meio das pessoas, a sua maneira de estar dentro e fora de uma igreja, a sua maneira de estar dentro e fora de uma casa, às vezes o seu sogro, a sua sogra, os seus amigos ao redor, as pessoas que são da sua família, que te conhecem desde pequeno. O amor, ele vai fazer você trazer um testemunho diferente porque as pessoas estavam acostumadas com um Rafael diferente. Um Rafael que, quando não conhecia Cristo, se alguém falasse algo do time dele, ele já saía xingando a pessoa. E aí agora ele. E às vezes as pessoas elas têm a mania de testar esse amor, frequentemente. Então, mas deixa eu ver se está assim mesmo. Aí vai, te zoa. E quando você está cheio, que é um termo que a gente usa na igreja, quando a gente está cheio, quando a gente começa a ameaçar, a transbordar, aquilo passa. Porque a gente entende que as certas atitudes que saem das pessoas, elas estão ali só para confronto mesmo, só para tentar minar o nosso amor, só para tentar tirar essa missão das nossas vidas, porque ninguém está isento dessa missão. Sabe? As pessoas precisam desmistificar essa parada de tipo assim, olha, eu só vou conseguir servir a Deus dentro da igreja. Tá errado isso. Sabe? Então, amar, cara, é você investir 110% em você mesmo. E quando você entender, é que nem ele falou, investir nessa parada de conhecer a si mesmo, fazer gestão dos próprios sentimentos. E quando você conseguir fazer isso, as pessoas vão ser atingidas. As pessoas que você caminha, as pessoas que estão ao seu redor, porque às vezes a gente pensa que ninguém está vendo. E sempre tem alguém. Sempre. Então, amor é uma parada tão complexa e ao mesmo tempo tão simples. Entende? Que nem eu tava com a minha avó uma vez e eu falei assim, vó, como que a senhora consegue cozinhar desse jeito? Ela falou assim, amor, não, mas você não põe nada? Não coloca não, olha, há 1.200 anos a família traz esse tempero, sabe? Você não põe nada lá, não. Eu amo cozinhar para minha família. Eu amo ver vocês comendo, feliz, Aí satisfeito. ela se transborda, né? Isso, Só que do transborda. lado bom. Isso. Aí o que acontece? Hoje eu trago isso comigo. Então, toda vez que eu vou cozinhar, eu posso estar com a pior das situações. Então, eu me coloco
nessa linha onde ela está vibrando, sabe? E aí eu coloco todo o carinho, todo o amor do mundo ali, sabe, naquilo. E aí o pessoal, nossa, cara, tá bom. Aí eu falo, cara, minha avó amou tanto, amou tanto, transbordou, e agora eu tô transbordando para outras pessoas, sabe? Esse é o significado, né, da gente estar perto das pessoas que não só vão querer o mesmo que a gente, né, só que vão trazer muita experiência para a gente Isso. também, entendeu? E isso aí responde duas coisas, né? A gente aprende a se amar e a gente aprende não ir para o lado mais sentimental na nossa vida, entendeu? Porque sempre vai ter alguém melhor do que a gente, sempre vai ter alguém que começou antes, só que não vai parecer isso. Só que a gente vai aprender que teve muita tentativa ali de servidão, teve muita tentativa de se entender o sentimento. E o principal, a pessoa ter presença, né? Isso. A gente vai aprendendo a ter presença e vai desmistificando todo esse lance aí de amor, de servidão, de cuidado, de autocontrole. Porque é o seguinte, a gente está falando aqui que você tem que ser uma pessoa amorosa, você tem que servir o próximo, mas não quer dizer que você tem que ser um cuzão, não quer dizer que você tem que amolecer a carcaça, entendeu? Você vai ter a presença, as pessoas vão te respeitar. Logo, se você tem presença, você não vai responder somente pela emoção, né? Você vai saber que muita coisa, tem pessoa que vai abaixar o nível ou até você querer abaixar seu nível também. Só que você não vai abaixar, entendeu? É o amor próprio, tá ligado? Pô, aí, isso aí eu aprendi diversas vezes abaixando meu nível, né? Porque a pessoa não tá nem aí pra gente. Tem pessoa que não sabe o que é amor, não sabe o que é servidão, Tá esperando você tropeçar. e, e ela vai querer que a gente reaja do mesmo jeito. Cara, isso aí é muito interessante. Até dar uma dica pro pessoal, né? Amor é se relacionar. Como eu disse, amor é presença. Se você está presente, você tem que estar com alguém. Faz uma reflexão. Olha para dentro de si. Olha onde você está agora. Pensa em quantas pessoas você se relacionou hoje. A dica que eu vou dar é: sai de casa, procure pessoas, se relacione, aumente seu networking, faça amigos, compartilhe as suas histórias. A vida é experiência. A vida não é acumular inteligência. A inteligência vem da experiência. Exato. Não é só você acumular conhecimento. Não é você ficar trancado na sua casa lá estudando, para lá no futuro talvez você tenha uma vida melhor. Você tem que ter essa vida melhor desde agora. E a vida E melhor não é significada por alguma coisa, né? A gente vai decidir ter essa é vida. isso aí. E é se relacionar, cara. E a vida é feita de networking. Tem uma frase muito boa que eu vi ontem. O inteligente, ele sabe exatamente o que fazer para não cair, para sair de dentro do buraco. O sábio, ele sabe exatamente o que fazer para não cair no buraco. Inteligência, que nem o Rafa está falando. Não adianta você passar uma vida inteira estudando, indo atrás de conhecimento, você ser uma pessoa inteligente. Você consegue ler isso aqui e acumular um pouco de inteligência. Se você consegue ler um livro e acumular um pouco de inteligência. Amor te traz sabedoria. Isso aí, experiência, tá junto. Sabedoria, ela vai fazer você entender que nem sempre compensa você responder. E eu vou explicar por que que isso é poderoso, cara. As pessoas, como que a gente traduz o mundo em pensamentos, em sentimentos, em palavras? Através dos cinco sentidos. Você abstrai isso. Você só vai conseguir afinar essa ferramenta que você tem se você estiver em contato com outras pessoas. Porque o sentimento, ele só aflora quando você está em contato com outras pessoas. Talvez não diretamente assim, só tá perto, mas numa conversa, num game, em outras situações. Estar presente também não é só a presença física aqui, ó, vamos lá, tal.
Dessa maneira também, eu posso estar ligando, eu posso estar conversando, eu posso estar mandando uma carta, um presente. A gente está em movimento. Estar presente é você fazer algo que vai impactar a vida de outras pessoas. Isso é importante. É você sair dessa estagnação, é você buscar viver. Você só tem uma vida, cara. Só uma. E você precisa aproveitar ela ao máximo possível. Porque lá na frente, a única coisa que você vai poder fazer é contar história. E aí? E aí a gente vai contar a história ou vai ter que ficar ouvindo a história de outra pessoa para a gente configurar que não deu tempo, que não foi o suficiente, que eu teria que ter mais de 24 horas por dia, né? Então, a nossa vida a gente constrói, entendeu? Só que não é atingir a meta que vai definir se a nossa vida tá boa ou não, entendeu? O que vai definir que a nossa vida tá boa, que está sendo bem aproveitada, é realmente a presença. É realmente essa presença, tá em movimento, tá sempre buscando algo melhor, entendeu? E eu quero desmistificar outra coisa aqui também, que é o 100%, né? Muitas vezes a gente fica chateado porque não deu para fazer tudo, porque realmente às vezes falta tempo, às vezes a gente não quer fazer aquilo ali, entendeu? E a gente dá nossos 50%, 40%. Só que é bem melhor fazer isso do que não fazer nada, né? Também. Uma vez meu pai me falou, ó, cara, eu trabalho de formiga, entendeu? Ants work, né? Aí eu parafraseei, né, para ficar bem da hora. Cara, eu tenho uma passagem, uma experiência que eu tive com uma amiga que traz muito o que você está falando, cara. Esse 100%, eu vou explicar para você numa situação o que que é esse 100%. Tem uma amiga que o, o pai dela é fora do casamento, então ela tem uma relação bem diferente com esse pai. E um dia a gente estava conversando e ela começou a chorar muito. E aí veio uma sacada, eu fiz uma pergunta para ela. Você está chorando pelo pai que você tem, que é esse cara que tá junto, te banca, te ajuda, ou você tá chorando pelo pai que você idealiza? Ele começou a Aí falar e já já. pegou. Isso é o 100%. Esse 100% que o Fonseca está falando, essa é a idealização, cara. Exatamente. Entende a sua realidade. A sua realidade é o 100%. Olha que interessante. A gente está falando de coisas dentro de uma palavra, e olha que exemplo magnífico que você conseguiu trazer. Por que que eu estou falando que é um exemplo magnífico? A gente está falando agora que as pessoas têm a mania de idealizar um amor específico. E as pessoas sofrem, como Sim, você Quando bem não disse. é a resposta que elas queriam, né? Exato. Aí eu desabo. Mas olha que louco. Você já pensou se essa amiga tivesse aonde ela tinha que estar, com a cabeça, com o coração, tudo bonitinho? Ela não ia simplesmente entender que, tipo assim, cada um no seu cada qual. Porque eu falo porque por muito tempo eu tive mágoa do meu pai. Por isso que eu me identifiquei. Por muito tempo eu tive mágoa do meu pai. Quando eu comecei a experimentar o amor, não é uma parada que, tipo assim, eu ouvia os outros falar. Tem um louvor que fala: tem ouvido só falar do teu poder. Quanto tempo eu te sigo sem te conhecer? Esse Deus desconhecido que de tanto ouço falar. Ele derrubou muralhas, esse Deus abriu o mar. E aí o refrão fala: me faz te conhecer, transforma a minha vida. Eu acho que quando você começa a entender o que é amar, o que é ter contato diretamente com Cristo, nesse nível de você se amar para amar o próximo, você entende e fica em paz. Porque, assim, tá sofrendo por conta do pai. As perguntas foram enfáticas com um motivo específico. Eu sofria por causa do meu pai. E eu sofria porque eu queria aquele pai que me foi apresentado numa novela, que leva o filho aqui, que leva o filho para passear. Eu queria esse pai. Mas o pai que eu tinha, que já estava há muito tempo longe de mim, meu pai foi embora, eu tinha 3 anos de idade, ficou muito tempo longe, estava lá. Quando eu entendi isso, cara,
eu fiquei de boa. E ainda, a primeira pergunta que eu tive com meu pai, depois que ele apareceu, acho que estava com 17, ele apareceu, eu abracei ele e falei, pai, eu te perdoo. Porque ele, não, por quê? Porque assim, eu entendi que eu não precisava explicar, porque eu entendi que ele era meu pai, e como a própria palavra fala, a gente tem que respeitar os nossos pais para que prolongue os seus dias na terra. Então, eu respeitei ele como pai, respeitei ele como homem, porque eu entendi e eu passei a amar esse cara muito mais do que eu amava. Isso transbordou muito mais. Isso fez muito mais sentido para mim. Então, as pessoas passam a sofrer por conta desse amor que elas criam e elas se negam a fazer aquilo que tem que ser feito, porque custa caro. Perdoar é um processo, não é uma palavra. E o mais importante, você não perdoa o outro, você tem que se perdoar. Perdoar. Ó, é uma parada muito louca. Que nem eu tive um problema sério com uma pessoa da minha família, um dos meus parentes, recentemente, e aquilo me mutilou como pessoa. Eu fiquei semanas assim, muito mal. E o Espírito Santo falava comigo, cara, você sabe o que tem que fazer, né? Eu não quero, porque a gente fica nessa. Porque quando a gente passa por injustiça, o que que a gente espera? Que a pessoa se levante, a pessoa que nos injustiçou se levante e venha até nós. Aí eu, não, mas eu não fiz nada. Não, mas por que que eu vou chegar na pessoa? Não, eu não fiz nada. E aí eu fui passando por esse processo e tal. E eu me perdoei, porque eu não percebi o que eu precisava perceber no período. Eu me perdoei pelo rancor, pelo ódio que estava no meu coração a respeito da pessoa que estava me fazendo mal. E eu me perdoei por ser a pessoa que eu sou. Porque eu entendi que eu não sou uma pessoa fácil. Aí eu comecei a me preparar para ir conversar com essa pessoa. Quando isso aconteceu, na mesma semana minha esposa falou assim, olha, eu vou falar com a fulana. Aí eu não falei nada para ninguém. Ó, pra você ver como é que é a conexão, a cadeia do amor. Não falei nada para ninguém. Poucos sinais, né? É, aí eu, tá bom. Aí eu fui, voltou. Aí eu, bom, agora ela vai chegar, ativar o modo fofoca, sentar do meu lado, contar o que aconteceu, né? Que é o que todo casal faz. Uhum, sim, então, e Chegou, passou assim. Ô, meu bem, cheguei, viu? Ah, tá bom. Quando eu for fazer a janta, eu te chamo. Tá bom. Falou nada. Aí, no Tá outro tranquilo dia, demais. ela veio e falou assim, ó, ela quer falar com você. Aí, aquilo aflora da gente. Aquele eu da justiça, de querer levantar a espada. Eu não vou falar com ninguém, que não sei o que, não sei o que. E tal. E o Espírito Santo ministrando no meu coração, cara, não é assim, você lembra, né? Tá bom, tá. Porque eu comecei a entrar no processo do perdão, e todo o processo de perdão é doloroso, amigo. É como se você tivesse com um É uma espinho, força, né? é como se tivesse com um espinho na junta. Você faz assim, toda vez que faz assim, aquilo dói. Perdão é isso, é você entender que aquilo tá ali porque você fez alguma coisa, e se você tirar, pode ser que fique algum estilhaço, mas aquilo tem que ser tratado. Sem amor, você não passa esse processo. Semana retrasada, foi quando aconteceu, a pessoa conversava comigo, eu ficava assim com a pessoa assim, ó. E aquilo foi mexendo comigo e tal, e eu comecei a entender não, perdão, comecei a relembrar uma coisa que eu sempre falei para as pessoas: perdão é banho. De água fria. É um Banho. banho. Você, por exemplo, no frio, né, que a gente tem a tendência a não querer tomar banho porque está frio. Se você não tomar banho hoje, amigo, amanhã pode ser que ninguém esteja sentindo. Porque às vezes as pessoas não sentem, mas você vai sentir. Você vai, a gente vai saber, Né? Aí você vai começar a sentir que a tua pele está grossa. E aí você vai começar a olhar nas tuas roupas assim, você vai ver aquele marronzinho. Sabe? No meu caso, não é a que está soltando, não. É sujeira.
E aí você fica mais um dia e aquilo vai chegar um momento que às vezes as pessoas não vão estar sentindo ainda, mas aquilo é tão incômodo para você que você se vê na obrigação de tomar uma atitude. No caso, eu estou parafraseando para a gente, a atitude que você toma é decidir amar em silêncio. Só amar. Essa que é a parte difícil da vida. Só que quando você faz isso, você se liberta, Óbvio. né? Porque as correntes foi você que colocou. Exatamente. Por isso que eu falo, você só consegue perdoar se você ama. Já que tudo começou da gente, né, ou da outra pessoa, a única ação que vai mudar aquela situação ali vai ser o perdão. Você lembra aquela parada que a gente comentou? Foi no primeiro podcast que eu participei, sobre quando você identifica algo, se você está incomodado com isso, é você o responsável por fazer? Sim. É isso. Ponto. Você quer trabalhar em alta performance? Tem uma fórmula. Você tem que fazer uma pergunta para dentro e positivo. É isso. Ponto. Qualquer outra pergunta, para fora positivo, para fora negativo, para dentro negativo, vai te levar para ruína. Então, muitas vezes aí, a gente precisa rever o que a gente está pensando, o que a gente está querendo fazer, entendeu? Eu defendo, dentro do treinamento que eu passo, né, e dentro do conteúdo que eu crio, existem 3 pilares para a gente sair da inércia, sair da estagnação e começar a alcançar a grandeza. Os 3 Cs, né? A clareza, a constância e a conciliação. Se a gente tiver clareza do que quer alcançar, do que quer fazer, né? Se a gente conseguir escrever no papel, falar para qualquer pessoa, se a gente conhece ou não, se está claro o suficiente, a gente consegue fazer independente dos problemas que tiver ao nosso redor. Constância, né, que é o ato repetitivo, né, que é a nossa rotina, que é tanto flexível, tanto quanto que a gente repete ali, treinar, estudar, leitura e fazer a gravação. E a conciliação é mudar, entendeu? Enxergar o que é necessário mudar, o que é necessário a gente manter e fortalecer, entendeu? E aí sim, esses 3 pilares vão fincar a gente, entendeu? É o nosso alicerce para conseguir construir as outras coisas que a gente necessita, né? Dentro disso, é exatamente o que a gente está falando aqui, né? Que é o amor próprio, e aí sim a gente consegue passar isso para fora. É o que a gente falou, né? Para você amar o próximo, primeiro você tem que amar você. Exato. Se a gente não se amar, não tiver esse sentimento aí arraigado, né? Como que a gente vai olhar o próximo? Por isso que é doação. Inteiramente. Qualquer sentimento que vier disso, né? Se não tiver amor próprio, vai virar ruína, né? É isso aí, galera. Tem que cuidar, tem que plantar, tem que semear e tem que investir. Investir. Tem que permanecer para colher os frutos, né? Isso. Exato. Fechou então? Fechou? É isso aí, não. É isso aí. Um dia